Olá, boa noite, meus amigos. Estou aqui para falar para vocês de um tema incrivelmente fantástico. Tireoidite de Hashimoto é um tema curioso. Muitas pessoas me perguntaram a respeito e resolvi fazer um vídeo para vocês falando da tireoidite de Hashimoto. Mas antes, quero citar algumas eventualidades que pude ver em minhas pesquisas, sobretudo do Dr. Rogério. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E o Dr. Rogério é um médico muito conhecido a respeito de cabeça e pescoço, oncologista, sobretudo na questão da tireoide. E certas cirurgias que ele fez me chamaram a atenção para algo interessante e surpreendente no que diz respeito à tireoide na sociedade atual entre pacientes e especialistas da área. E eu vou citar para vocês algo, eu vou tentar montar esse quebra-cabeça para vocês compreenderem com perfeição a mensagem que eu quero passar para vocês. O que ocorre é o seguinte: tem uma paciente em específico. Essa paciente sofria de câncer de tireoide e já era a terceira ou quarta cirurgia que ela ia fazer a respeito do problema. Ela já tinha removido a tireoide anteriormente, porém o problema evoluiu para metástase cervical. Ela tinha 2 nódulos na garganta. Esses 2 nódulos eram metastáticos, precisavam ser removidos. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando se recebe um diagnóstico de câncer, quando se recebe um diagnóstico desse tipo, sempre deixa o paciente muito perturbado, muito perplexo com o que pode ocorrer a seguir. E não é para menos, porque são doenças extremamente sérias em sua maioria. Mas quando se trata de problemas da tireoide de Hashimoto ou câncer de tireoide, tem uma negligência muito grande dos especialistas e dos pacientes. Por quê? Eles tendem a entender que a tireoide de Hashimoto ou qualquer problema de tireoide são coisas comuns, são coisas triviais, são coisas que não precisam de atenção e são minimizadas e simplificadas demais, tanto por especialistas quanto por pacientes. E o que acontece é a seguir: problemas diversos que ocorrem a respeito disso, que causam outros problemas maiores ainda. Houve uma paciente que ficou anos com tireoide de Hashimoto, ela engordou, teve depressão, consequências da hipotireoidismo que eu vou citar mais à frente, causada pela tireoide de Hashimoto, mas não fez o tratamento adequado porque os médicos não identificaram o problema. É disso que eu estou querendo dizer. E a tireoide de Hashimoto, o que ela é? Ela é uma doença autoimune, uma inflamação autoimune da tireoide, ou também conhecida como inflamação crônica linfocítica da tireoide. Ou simplesmente inflamação crônica da tireoide. O que quer dizer exatamente? Que o nosso sistema imunológico, ele produz anticorpos para atacar a nossa tireoide. Por quê? Porque ele vê ela como um corpo estranho, como algo nocivo, como um tecido estranho, como algo que vai nos prejudicar. Então ela ataca ele primordialmente para que não ocorra nenhum problema posterior. E o que causa isso? Isso, inicialmente, causa um hipertireoidismo inicial. Esse hipertireoidismo inicial é causado pela primeira destruição celular generalizada que libera uma carga maciça de hormônios T3 e T4, causando esse hipertireoidismo inicial. Com o segmento, a sequência de destruição de celular generalizada da tireoide, que para quem não sabe é uma glândula endócrina em forma de borboleta que temos aqui na garganta. Essa glândula endócrina, ela tem a função de produzir hormônios que regulam o metabolismo, nosso metabolismo do corpo. Porém, quando ocorre essa destruição celular e passa pelo hipertireoidismo inicial, avança para o hipotireoidismo, que é exatamente o contrário. Daí inicia-se o tratamento. Aí entra num chave importante, o que eu citei da negligência. Por quê? Por que negligência? Os médicos, em geral, não querem fazer um tratamento específico para profilaxia, por assim dizer, da tireoide de Hashimoto quando inicialmente é vista. Se for vista, porque ela inicialmente pode ser confundida com algumas coisas que, como eu disse antes, as pessoas consideram triviais. Então eles decidem tratar só quando avança para algo sério. Então não tratam a consequência porque ela ainda não ocorreu. Isso é muito errado. Então quando ocorre o hipotireoidismo, que vem com os sintomas atípicos dele, que são fadiga, cansaço excessivo, a pessoa engorda muito porque o metabolismo não funciona direito, não há uma metabolização das calorias adequadamente, há aquela questão do aumento do edema dos membros inferiores, inchaço, problemas intestinais, problemas cognitivos,
o inchaço da tireoide, ela fica mais enrijecida, o bócio em sequência e por aí vai. Então, diversos os fatores. E dentre esses fatores também temos que citar que a tireoidite de Hashimoto também pode vir a ocasionar um câncer de mama. Estudos já comprovaram isso. E quem tem tireoidite de Hashimoto é mais fácil obter outras doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, como vitiligo. Ou seja, percebe como é uma questão extremamente perigosa? A tireoidite de Hashimoto afeta mais as mulheres, porém ocorre em homens também. O índice é baixo. Para mulheres é 2 a 5%, para homens é 0,3 a 0,7%. A faixa etária de idade é entre 40 e 50 anos e aí entre os fatores de risco. Exposição à radiação pode causar tireoidite de Hashimoto. Mulheres, como eu citei, mulheres são mais frequentes que ocorram problemas de tireoide em geral, inclusive tireoidite de Hashimoto. Por quê? Mulheres grávidas têm distúrbios hormonais e aumento da tireoide pode causar a tireoidite de Hashimoto. Pós-parto, excesso de iodo ou falta de iodo pode ocasionar tireoidite de Hashimoto. E a idade, como eu já citei antes, esses são alguns dos fatores. E se você tiver outra doença autoimune, pode vir a ocasionar também a tireoidite de Hashimoto. Não se sabe bem por que os anticorpos agem no sistema imunológico dessa forma, atacando a tireoide. É basicamente algo desconhecido, mas há algumas teorias, e dessas teorias tem a questão genética. Muitos consideram que é hereditário, porém eu não acredito muito, porque a maioria dos estudos dizem que menos de 5% das causas são hereditárias, então é quase que irrelevante. Mas tem um estudo também do Dr. Rogério, vou deixar aqui na descrição, que eu acho extremamente interessante e acho extremamente perplexo a genialidade da ideia. Porque vocês sabem que, como eu citei antes, o problema da tireoide crônica linfocítica ocorre a inflamação. E para ocorrer uma inflamação é preciso de um estímulo. E qual é esse estímulo que provoca o nosso sistema de defesa a agir dessa forma tão brutal? Temos a seguinte questão. Ele tem uma teoria que diz que nosso estômago, nossas barreiras intestinais são feitas para filtragem de substâncias, de moléculas de todo tipo de estrutura. Ou seja, nós não absorvemos 100% de tudo que comemos. Lógico, absorvemos o que precisamos e descartamos o que não precisamos. Não podemos absorver tudo, 100% tudo. Só que em certos casos ocorre que, pense que é como uma peneira fina, extremamente fina, mas acaba passando uma molécula específica que não deveria passar. E essa estrutura dessa molécula é extremamente parecida com a estrutura da molécula da tireoide, das células da tireoide. Só que nosso sistema imunológico já vê ela como um problema e prepara anticorpos para atacá-la. Só que como nossas células tireoidiais são extremamente parecidas com ela, elas também são atacadas, provocando a tireoidite de Hashimoto. Eu acho essa teoria fantástica e acho que ela é bem válida. A tireoidite de Hashimoto, e por aí talvez tivesse uma cura duradoura, porque a tireoidite de Hashimoto basicamente não tem cura. Por quê? Ela é um processo que tem um tratamento, mas não tem cura específica. O tratamento é feito com reposição hormonal, pode ser feita a reposição hormonal, e essa reposição hormonal que ocorre quando nós podemos ser feitos diariamente, e tem as questões diárias que elas são feitas que podem ocorrer com frequência. Terapia medicamentosa que pode ser feita. A levotirocina é um medicamento utilizado diariamente. Geralmente é utilizado em jejum, antes do café da manhã ou antes do almoço, para as pessoas que têm a tireoidite de Hashimoto. Tem o caso de uma menina que ela tinha 10 anos e ela desenvolveu tireoidite de Hashimoto. A mãe, já previamente sabendo de todas essas coisas que eu falei, já quis uma profilaxia imediata para o tratamento. Então ela já faz a terapia medicamentosa com levotiroxina e também para ter a reposição hormonal necessária para não desenvolver os problemas ocasionados devido ao hipotireoidismo, não é? E como eu citei, as consequências que podem vir depois, um câncer de mama, outras doenças autoimunes, um câncer de tireoide e por aí vai. Os sintomas são que eu já citei, ela é basicamente assintomática. Inicialmente ela é assintomática, o problema está aí. Por isso que os médicos não querem tratá-la
vigorosamente. Eles preferem que ocorra a consequência, que é o hipotireoidismo, mas nesse caso já é bem tarde. Então é preciso. Os sintomas são sintomas que eu já citei do hipotireoidismo. A pressão arterial cai, a pessoa engorda muito, fica com fraqueza, cansaço, uma preguiça extrema e pode levar a ter depressão. E ocasionar outros problemas mais sérios, como eu já citei anteriormente. Ou seja, esses são sintomas específicos. Então, sentiu um problema na tireoide, sentiu alguma coisa na tireoide, vai logo verificar. Não sentiu, vai verificar também. Tem gente que leva 10 anos para fazer um check-up. O check-up tem que ser no mínimo. No melhor dos mundos, quem tem plano de saúde pode optar por fazer um check-up, plano de saúde, uma condição financeira melhor, pode optar por fazer um check-up semestral se quiser 100% verificar as coisinhas, medir se está tudo correto, se o corpo, a fisiologia do corpo está funcionando corretamente. Mas, no melhor dos mundos, com plano de saúde, podemos fazer um check-up anual. E com o check-up anual podemos avaliar e averiguar todas as situações que estão ocorrendo no nosso corpo, inclusive com os exames de tireoide, que são os exames que avaliam se há uma tireoide de Hashimoto ou não. Anti-TPO, exames que avaliam os hormônios T3, T4 e TSH, são feitos na dosagem no sangue, e avaliam os anticorpos antitireoidianos. É muito importante, não só para avaliar isso, para avaliar todas as coisas, ver o corpo como um todo, porque a tireoide age em diversas funções do metabolismo. Então, nós podemos avaliar como um conjunto geral da obra vendo isso, entendeu? Ou seja, prevenção é a melhor forma para tudo. Evitar o problema antes que o problema aconteça, porque depois que o problema acontece já é tarde demais, sobretudo em algo como a tireoide, que eu já citei que é bem negligenciado nesse ramo da saúde, até mesmo por especialistas. Então não negligencie você também a sua saúde. Foi um prazer dar essa aula para vocês.